Olá, eu sou a Vânia Catoia, a gente está aqui para a realização de um passo de pintura em madeira, onde a gente vai trabalhar com as técnicas de pintura Bauer e pátina provençal. Para a realização desse passo, a gente vai estar utilizando os pincéis Pintor e Tigre nas referências 443 tamanho 24, 537 tamanho 12, 532 tamanho 6, rolinho de espuma Mestre Tigre, faça bolinhas. A gente vai iniciar aplicando uma demão de tinta PVA na cor marrom com um rolinho de espuma. Então a gente vai colocar aqui na paleta a tinta marrom e vai aplicar com um rolinho de espuma. Como a gente vai trabalhar com o fundo marrom, a gente não vai aplicar o branco antes, a gente vai passar já direto a tinta marrom. Espalha bem. A gente vai secar. Secou, a gente vai lixar com a lixa multiuso grão 220 para tirar toda a aspereza da peça. Deixa ela bem lisinha, tira o pó. A gente vai aplicar mais uma camada da tinta PVA na cor marrom escuro. Vamos secar. Agora a gente vai aplicar com um pano uma camada de cera incolor. Espalha bem. A cera a gente vai estar aplicando para quando a gente passar a tinta branca, a gente conseguir lixar e tirar. Se você não aplicar a cera, quando a gente for lixar a peça, a gente não chega no marrom, a gente vai lixar e vai estragar, vai chegar na própria madeira. Então a gente aplica uma camada de cera para isolar essa tinta. Aí, com o pincel 443 tamanho 24, a gente vai aplicar uma demão da tinta branca. A partir de agora, a gente não pode mais secar essa peça com o secador. A gente tem que deixar secar naturalmente, senão a gente vai derreter a cera. Então, a gente vai aplicar uma demão, vai aguardar a secagem e vai aplicar mais 3 demãos. Aí, a peça, que é esse suplá aqui, vai ficar toda coberta. Só no centro em que a gente não vai aplicar a tinta branca. Em volta a gente vai aplicar em tudo. Então a peça vai ficar totalmente coberta, né? Aqui o branco. Aí a gente vai pegar a lixa multiuso grão 120, que é um grão mais grosso. Aí a gente vai estar lixando as bordas. Então é só passar a cera. Ó. Aí a lixa já tira. Já vai ficando tudo certinho. Então, as laterais eu vou estar lixando para aparecer o marrom. As bordas. Aonde eu passar a lixa vai estar arrancando. O ideal não é arrancar tudo. Em algumas áreas aqui no centro. Vai tirar o pó. Aí agora a gente vai estar passando o risco para a borda aqui do prato, né? Então eu tenho o risco, vou colocar o carbono e vou estar passando esse risco.
Agora a gente vai começar com o pincel 532, tamanho 6. Então, a gente vai aplicar primeiro a tinta vermelha. Aqui no corpinho da flor. A gente vai lavar o pincel. Com o mesmo pincel, a gente vai aplicar no miolo a tinta amarela. Aí, com o mesmo pincel, eu vou estar colocando, trabalhando agora com a carga dupla. Eu vou colocar a tinta branca de um lado e do outro lado a tinta vermelha. Vou apoiar e vou começar a dar a luz. Depois só com branco. Aí com o vermelho eu vou fazer as outras pétalas. Sempre trabalhando com o pincel redondo para facilitar as curvas. Então, toda a pintura Bauer, ela é feita com vírgulas. Por isso que a gente trabalha basicamente com os pincéis redondos. E nos dois miolinhos aqui também. Lavar, colocar novamente tinta branca e a tinta vermelha no pincel. Vamos começar a dar a luz. A gente vai lavar, a gente vai trabalhar novamente com duas cores no pincel, agora com o verde claro e o verde escuro. E nas folhas maiores, a mesma coisa. Agora a gente trabalha com carga dupla, as duas cargas vão se misturando. E vão dando os dois tons nas folhagens. Agora com o pincel chanfrado, 537, tamanho 12. A gente vai trabalhar com a sombra. Agora com o pincel 440, tamanho 2, a gente vai fazer contorno, fazer as folhas aqui, caule. E o contorno das folhas. Não precisa fazer o contorno completo, fechado. Aqui agora a gente vai colocar um pouquinho mais de água na tinta.
para estar fazendo esses arabescos. Aí, com o pincel 432, tamanho 6, a gente vai colocar num lado a tinta branca, do outro a tinta verde. E vai estar fazendo algumas gotinhas aqui. E com o faça bolinhas, a gente vai começar com a ponteira número 5. A gente vai fazer uma bolinha maior, aí vai usar a ponteira número 3 para fazer uma outra bolinha, e aí a gente já vai para a ponteira número 1, onde vai fazer as outras 3 bolinhas, na verdade. Agora é só aguardar a secagem dessa pintura e a gente vai aplicar uma camada de verniz acrílico fosco com pincel 443, tamanho 24, e tá finalizada a nossa peça.